Essa é a questão 89, também do caderno de 2016, o caderno amarelo. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com as substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares. E a parte lipofílica interage com as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada como ele apresenta aqui. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por... Observe que aqui nós temos a primeira região aqui, que é uma região apolar. Então, vai interagir com parte apolar. Então, essa aqui é a parte lipofílica. E essa região aqui, que é representada por essa cabeça, é a parte polar, que interage com substâncias polares. Então, observe o seguinte, como colocou esse tensoativo sobre a água, a parte apolar não interage com a água. Então, não podemos optar por nenhuma alternativa que tem as estruturas apolares interagindo com a água. Ok? Só que essa aqui já interagiu, ó, tá vendo? Então, a resposta é a letra C, considerando o nível de água. Essa questão 100 do Enem de 2017, do caderno amarelo. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pelas reações de ácidos com base de forma natural e antropogênica, dando origem a sais de amônio, né, de acordo com a equação genérica. Tá aqui. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Então, aqui nós temos que observar o seguinte, que os sais são compostos iônicos. Então, nós temos positivo e negativo interagindo entre si por meio da ligação iônica. A água, ela vai interagir aqui com sua polaridade. Certo? Então, essa interação não é do tipo intermolecular. É uma interação que ocorre entre um dipolo e um íon. Então, é a interação íon-dipolo. Não é a ligação iônica, porque a ligação iônica é a ligação que vai estar promovendo a formação do cristal. Não são interações de polo-dipolo, por quê? Primeiro que os compostos iônicos não são moléculas, e essas interações de polo-dipolo é entre duas moléculas polares. Não é interações de polo-dipolo induzido, por quê? Porque não envolve interações entre moléculas, principalmente entre uma molécula polar e uma molécula polar, como aqui está propondo. Certo? Não é formado por ligações covalentes, porque é apenas uma interação. Ok? Essa é a questão de número 131 do caderno amarelo da prova de 2017 também. Aqui, essa questão trata de um processo de separação
que chama cromatografia. A cromatografia de papel é um método de separação que baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel, em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose, praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida, que interage com a fase móvel, também líquida, partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Então, quem não conhece, no próximo slide eu vou colocar a cromatografia. Uma mistura de hexano, 5%, volume de acetona, foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que o extrato contém as substâncias representadas, todas essas aqui. Ó. Ok? A substância presente na mistura que migra mais lentamente, ele já falou aqui que mais lentamente é aquela que forma interações mais fortes com a fase estacionária. E a fase estacionária é a celulose. Aqui nesse slide eu coloquei exatamente a estrutura da celulose para mostrar que ela é extremamente polar. E aqui na figura 2, eu estou mostrando como que é a cromatografia planar ou de papel. Ou seja, nós temos a fase estacionária, que seria a celulose, e aqui é colocado um líquido, que é a fase móvel, que vai arrastar. Aqui vai ser colocada a amostra. Então, na medida que esse líquido se movimenta pelo papel, por um processo que chama capilaridade, ele vai arrastando os componentes. Observem que nessa figura eu tenho 3 componentes distintos. Olha, 1, 2, 3. E desses 3, a gente pode dizer que esse aqui é o menos polar. Por quê? Porque ele conseguiu deslocar por uma fase estacionária, que é a celulose, sem ficar retido. Essa substância alaranjada é a fase mais polar. Essa aqui é intermediária, pode ser que ela tenha estrutura tanto polar quanto apolar. Então, observem que aquela que desloca com menor velocidade é aquela que interage com a fase estacionária, que a fase estacionária, como disse no exercício, ela é polar. Então, voltando, observem, essa estrutura toda aqui é uma estrutura do licopeno, é uma estrutura apolar. Está vendo? Só carbono e hidrogênio. Essa também. E essa também. Então, essas aqui deslocariam sem parar na celulose. Agora, essas duas já têm uma região polar. Ó. Então, a capsorubina, ela é mais polar do que essa. Então, essa aqui vai ficar mais retida. Por isso, a resposta vai ser a letra D. Essa é a questão número 131 do Enem de 2018, que trata também da cromatografia. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa esse comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem.
Para parte dos estudantes, ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então, aqui está o experimento feito. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é. Então, essa absorção aqui, ele está querendo que a gente fale o que significa cientificamente. Evaporação do líquido. A evaporação do líquido vai acontecer de maneira aleatória e não sobre o papel. Diferença de densidade? Não, porque na realidade ele continua deslocando, né, pelo papel. Reação química com papel? Não. Uma vez que se eu tirar o papel e deixar ele secar, o papel vai continuar com as mesmas características. Capilaridade nos poros do papel? Essa é a resposta. Por quê? Como nós vimos no slide seguinte, a celulose, além de ser polar, ela vai ter os poros onde que vai permitir a passagem do líquido, e esse líquido vai interagindo com a estrutura da celulose. Resistência ao escoamento do líquido? Não, porque resistência está relacionada com viscosidade. Então, um líquido viscoso, como o óleo, né, como o óleo diesel, etc., eles são mais difíceis. Então, eles têm resistência ao escoamento, que é uma característica intrínseca do líquido. Então, vai ser a letra D. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar a resolução das questões e terem aplicado o que vocês viram no vídeo sobre revisão de forças intermoleculares. Se tiver alguma dúvida, coloquem aí no campo comentários, divulguem os vídeos para os seus colegas, para que possam auxiliá-los também nesse processo de estudo. E conte conosco, e até a próxima.